Então vamos lá. Então, como eu estava falando aqui, hoje o nosso convidado já está na sala aqui, é o cantor Dizon. Vamos já convidá-lo e eu já vou fazer a apresentação dele aqui dentro comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Entrevistas. E o meu convidado já está aqui, já vou chamá-lo. Né, dessa carreira que está um maior sucesso, viralizado aí nas redes sociais e muito bem no Spotify. Olha, ele chegou. Estão me vendo tudo certinho? Baixinho. Tá baixo o áudio? Agora. Tô? Agora tá perfeito. Tô ouvindo Mara. muito bem. Muito bem. Seja bem-vindo, Dizon, cantor Dizon. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas. Muito Vou fazer obrigado. aqui, já temos muita gente aqui. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu tenho recebido muito direct, muito direct. E você foi me apresentado por uma amiga que chegou aqui, a Vera Regina, que é super fã sua do seu trabalho, está sempre divulgando você aí nas redes sociais e mundo afora. E eu vou fazer uma pequena apresentação agora do Dizon para a gente conhecer um pouquinho da história dele, né? Que ele é natural do interior do Tocantins. Está ganhando o mundo, né? Com sua voz forte e estilo diferenciado. Misturando o forró, piseiro, pop rock e muito romantismo, esse talento chamado Dizon, que é o meu convidado dessa noite, vem arrastando uma multidão de fãs e acumulando visualizações que não param de crescer. São apenas 4 anos de estrada, Dizon. Só 4 anos, mas pensa na luta. De estrada, mas já mostra que veio para ficar, né? O seu nome ainda vai ecoar muito, mundo afora. Escrevam aí. Que Estamos lindo. aqui para conhecer um pouquinho dessa história, né? Sim, Como sim, é um foi que tudo prazer. começou? Antes de qualquer coisa, eu tô vendo, sim, que eu peço licença a vários Dizonzeiros, que assim, eu amo demais. Então, muito obrigado, meus Dizonzeiros, que eu tanto amo, que tá aqui comentando na live, vocês são muito especiais, tá bom? Não posso falar o nome de cada um, porque senão ocupa o tempo da entrevista, mas, sim, é um prazer estar falando com você, tá bom? Essa profissional maravilhosa, renomada. Então, é um muito obrigado, é um carinho muito grande seu abrir as portas para mim, que sou um cara tão jovem, mas que tem aí tanto para poder oferecer e para poder fazer também. Então, muito obrigado Muito. E por que essa eu abertura. possa, que eu possa ser realmente esse canal aí de Amém. abençoar sua carreira aí e abrir Amém. outras portas para que venha aí o sucesso que é você já, né, Dizon? Você já é um Muito sucesso. obrigado, muito obrigado. Você quer que eu comece por onde, Cíntia? Porque o negócio é louco demais. Então vamos lá. Eu quero ir lá para trás, lá para o menino Dizon, lá do Certo, Tocantins, né? Eu certo. quero conhecer um pouquinho dele. É, como você descobriu o amor pela música? Fala um pouquinho daquele menino lá do Tocantins. Eu não sei se vocês acreditam que a idade aqui seja ali entre 25, 35, 40 anos, então todo mundo vai entender que nós ainda somos de uma geração que a televisão ditava tudo. Tudo que aparecia na televisão era o que a gente queria copiar, desde roupa, acessório. Eu lembro muito quando passava o Clone, que a Jade usava um anel e todas as minhas irmãs tinham o anelzinho da Jade. Então vimos, como é que fala? Nós vimos de uma geração, tá Sim, certo? isso, Viemos. Pronto. isso. E aí a gente via muito sobre o que estava falando na televisão, sobre o que era mais legal, o cantor do momento, a cantora pop. E eu muito pequeno, sim, que eu já falava, eu quero estar no programa do Raul Gil cantando igual aquelas crianças. E eu não sabia como que crianças igual a mim, da mesma faixa etária, estavam naquele caça-talentos, ou então cantando ali ao vivo. E eu falava, gente, eu quero tanto isso. Mas aí a gente volta para o fator de o pequeno Dizon nasceu numa cidade chamada Paraíso do Tocantins, no interior do Tocantins, que, para quem não sabe, é o estado mais novo do Brasil. Tocantins aconteceu, se deu esse nome. Eu nasci 7 anos depois, então é tão jovem, tudo é tão novo, que tudo chega aqui depois. Então, enquanto estava acontecendo o mundo, por isso que quando já veio aquele papo, Cíntia, de eu sou de uma geração tal, eu sou de uma geração tal. Quem é do interior vai saber o que eu estou falando. O tempo para a gente passa diferente. O tempo passa diferente, a tecnologia chega para nós de uma forma diferente. Então, o pequeno Dizon, respondendo a sua pergunta, tinha muitos sonhos. Esses dias eu estava cortando o cabelo e aí o cara falou, mas por que você virou cantor?
e eu sendo muito sincero com você, Cíntia, com os desonzeiros que estão assistindo, eu não optaria em virar. Eu não virei. Eu acho que eu nasci realmente com esse chamado, porque é uma carreira tão difícil que se você for perguntar para qualquer um, você quer ser artista? Acho que eu não sei, porque é tão É complicado. difícil. Você tem que ter um chamado muito grande. E eu tendo essa ciência de que, cara, eu tô assim, no interior do interior do interior. Eu não vou conseguir por agora, mas é o que eu sempre falo. Você não pode parar de sonhar. Porque os sonhos, eles podem acontecer, mas eles não acontecem se você parar antes deles se realizarem. Então eu continuei nessa e fui indo. E foi indo. Aí você morava lá, mas você mudou-se de lá, né? Foi. Você saiu de lá do interior do Tocantins e você foi Foi. para Brasília, é isso? Muito tempo depois. Gente, aí, ó, foi estrada, que você não tá entendendo. Eita. Então vai, conta um pouquinho dessa sua trajetória, da saída lá do interior do Tocantins e o que você andou fazendo nesse inteirinho Certo. até você chegar a Brasília. Você Certo. também é publicitário? Você chegou a fazer publicidade? Publicitário, modelo, apresentador, eu faço uns bicos como garçom e barman, eu sei cozinhar, passar, lavar, eu sei fazer várias coisas, Cíntia. Gente, ele é Multifunções, bombril, multidisciplina. mil e uma funções. Ele é multi. Aí foi o seguinte, eu venho de uma família onde eu estava numa mesma casa que 4 mulheres. Então eu literalmente via muito o que elas estavam fazendo, as minhas maiores referências, inclusive assim, quando me perguntam, qual que é a sua referência na música? É a minha família. Eu venho de uma família onde literalmente me apresentaram tudo. Então, por que eu estou indo falar sobre a minha família quanto a essa pergunta que você fez? Porque eles foram a base. Eu venho de uma casa onde literalmente eu tenho uma irmã mais velha, que ela é 10 anos e exatos 10 meses à minha frente, né? Então, ela Sim. pegou toda aquela fase dos anos 90 de Alanis Morissette, Britney Spears, Backstreet Boys e toda a cultura pop, e ela me apresentou. Então, se por exemplo, uma pessoa mais velha do que eu começa a conversar sobre música e eu sei tudo, a pessoa fala assim, como? Porque você é muito novo. E eu falo que é por causa da minha base, que é a minha família. Então, minha Sim. mãe, ela vem ali com muita família, com muita veia do Maranhão, e no Maranhão a gente tem o reggaezão, a gente tem o forrozão, ali no Norte e Eu Nordeste. ainda vou conhecer o Maranhão, não Você tem conheço. que Eu ir. sou Você aqui tem do que ir. Nordeste. Você tem que ir. Então, assim, nós somos norte, vocês são nordeste, nós somos considerados irmãos. Então, essa veia do forró também estava sempre muito ali. E, em contraponto, meu pai ele era do Cartola, ele era Trem das Onze, ele era uma coisa mais calminha, Delícia. uma voz de violão. Então, assim, Cid, se hoje o Dizon tem pop rock, tem funk, tem reggaeton, tem afrobeat, tem forró, tem piseiro, é por causa É disso. muita coisa. É literalmente por causa disso, por causa da mistureba. Eclético. Exato, por causa da mistureba da minha família toda. Então eu sempre fui rodeado de música. Então, assim, meus Dizonzeiros, para vocês também me conhecerem um pouco mais. O meu pai tocava violão, então em todo churrasco que a gente fazia no final de semana, era minha mãe no pandeiro, tocando pandeiro, meu pai no violão, os meus tios e minhas tias cantando, e isso me seguiu por toda a vida. Então, assim, unicamente não, mas pessoalmente, eu queria muito ser cantor, mas eu sabia que não era fácil, porque eu via que de fato não tinha pessoas nenhuma ao meu ciclo que falava sobre. Eu não tenho pessoas da música, músicos na minha família, por exemplo. O meu Ah, pai tocava de diversão, ele nunca foi um músico profissional. Minha mãe é afinadíssima, mas ela nunca nem cantou na igreja, por exemplo. Então eu já venho com aquela ideia de eu quero ser um rockstar, gente, sim. não dá certo. E aí, entendendo a minha realidade, foi um sonho que eu fui colocando debaixo do tapete. Sabe quando a gente tá com uma preguicinha ali de varrer a sala e joga um pouquinho debaixo do tapete? Entendi. É. Foi Tipo assim, comigo. deixa eu encaixotar isso aqui. Exato, exatamente, foi comigo. Porque eu sei que, assim, inclusive se for a realidade de alguns desonzeiros que estão comentando, que estão... Um abraço gigante para o Alan também, que está aqui com a gente. Se você está no interior, saiba que eu sei muito bem o quão difícil é. Então, assim, você não está sozinho, estamos juntos nessa, porque se hoje eu estou dando essa entrevista, foi porque o Dizonzinho lá atrás não desistiu. Então, não parem. E aí, Cíntia, acabou que eu estudei em várias escolas, tanto públicas quanto particular, e é muito da condição da minha família, para que vocês Sim. entendam. Ô, Adriana, cadê a Karina? Karina, gente, é o passado, mas agora eu falo sobre Karina.
Eu Não, venho e de a uma família. minha irmã é Karina. Aí eu Você já mandei a mostrou a sua música música? Karina para ela. Aí ela disse: pelo amor de Deus, essa música foi feita para mim. Você tá vendo? Olha aí, eu fico grato Olha as demais. Carinas. Obrigado demais. E aí, Cíntia, foi assim. Eu venho de uma casa que literalmente nós tínhamos o que comer, graças a Deus, que meus pais trabalharam a vida inteira, Hum, mas não somos ricos, não somos classe média alta, então o que nós tivemos foi com muito suor. E na minha vida foi do mesmo jeito. Então eu estudei em escolas públicas, um tempo em escolas particulares, a gente foi tentando e lutando. Comecei a fazer direito há uns 11, 12 anos atrás, porque na minha cidade era muito difícil você escolher por cursos. Não é que nem cidade grande que assim, eu quero fazer. sim, não tem muitas opções, né? Não, esse negócio de ciência, da habitação, da engenharia, do petróleo, nada. Ou era letras, ou era direito, ou era odontologia. E acabou. Não tinha muito além disso. Então, como eu tenho uma irmã advogada, a gente conversou, falou, talvez vai ser conveniente em algum momento, vamos fazer direito. E foi assim, uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Porque imagine você pegar um artista que sonha em fazer arte e colocar para estudar direito penal. Pois é, pois que Não nem. dá certo. Só que, Cintia, eu não sei se você acredita nisso, se você pensa assim, mas eu creio que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Nada nessa vida é em vão. Então, o período que eu fiz direito, meu povo, por 6 semestres. Foram 2 anos e meio. Então, eu estava muito próximo de Muito tempo. formar numa faculdade privada e aconteceu um acidente muito trágico comigo e um outro amigo que me fez literalmente parar tudo. Foi um período muito difícil. Isso a gente está falando coisa de 10 anos atrás. E aí eu falei, cara, eu não consigo mais. E meus pais, na mesma hora, entenderam o que estava acontecendo. Obrigado, meu amor. Meus pais entenderam o que estava acontecendo e aí falaram, não, se não é isso que você quer, vamos mudar tudo. E aí você já ouviu falar em Palmas, Cíntia? Palmas, Tocantins? Palmas, Palmas. sim, nunca fui, mas já ouvi falar. Palmas é a capital, é um sol para cada cabeça. Então, assim, um dia tranquilo é 42 graus. É uma coisa bem tranquila. É muito quente, é muito quente. Aqui E é quente, aí, né? Aqui é é? muito quente. Você Aqui, fala da onde mesmo? Aracaju, Sergipe é quente. Massa Agora, nesse demais. exato momento, nós estamos passando pelo período de junho e julho, que é melhorzinho. Mas é quente. É muito quente. Aqui também é do mesmo jeito, tanto que nem você pode ver. Mas Uhum. eu fiz esse período direito, não deu muito bom, minha cabeça não estava muito no lugar certo. Por isso que eu também sempre nas minhas publicações eu estou falando sobre saúde mental, que a gente realmente não pode deixar passar algumas coisas, nós temos que tomar cuidado, sempre nos colocarmos em primeiro lugar. E aí eu fui para Palmas, passei um período em Palmas, foi onde eu comecei a conhecer o Novo, que mesmo que Palmas é vizinha da minha cidade natal, ainda assim acontecem coisas diferentes que no interior a gente já não via e na capital via. Então eu comecei a trabalhar. Trabalhei muito, trabalhei no shopping. E eu digo para vocês uma coisa, meu povo, valorizem profissionais de shopping e supermercado. Por Esse povo não favor. tem vida para nada. Esse povo trabalha no final de semana e trabalha em meio de semana e trabalha no... Gente, valorizem pessoas que trabalham em shopping e supermercado. Porque eu trabalhei e só eu sei o que eu passei ali. E aí, nesse mesmo período, Cíntia, chegou num ponto que eu falei, cara, eu acho que eu estou investindo tempo e saúde mental em algo que não é para mim. O que eu fazia? Vídeo para internet. Virei youtuber. Por isso que eu falo, já fiz mil e uma coisas. Então lá atrás eu também era youtuber, eu fazia vídeos para internet, eu pegava, sabe, monólogos, eu criava como se fosse um Sim. teatro e sempre estava ali fazendo vídeo pro pessoal. Eu lembro muito quando uma marca de refrigerante lançou com vários cantores qual que ia ser o feat do ano. E aí eu lancei um vídeo desse, fazendo graça e tomando. Criativo, criativo você é, Não, né? obrigado. E assim, sempre eu fui muito voltado para isso. Porém, nunca me deu retorno. Eu nunca tive retorno de fato financeiro com a Sim. minha arte, até um certo momento. E aí eu percebi que, Cíntia, eu tinha nessa época 20 para 21 anos de idade. Eu Novinho. literalmente, muito novo, muito jovem. Hoje, com quase 30, eu olho para ali e falo assim, gente, era uma criança. Continua jovem. Muito jovem. Só que naquela época eu era um bebezão, Cíntia. Era um bebezão. E aí eu virava e eu falava assim, cara, Cíntia, eu dei palestras em escolas públicas e particulares relacionadas à saúde Oh, mental. Isso eu acho que palestrante. os desonzeiros que estão assistindo aqui, a Você fez Rose, alguma coisa na área de saúde mental? não, mas eu passei, eu sofri na pele, então eu posso falar. Ah, Por quê? porque eu sou psicanalista também. Você jura? Olha aí!
Tá vendo? Ó, eu tinha passado por, inclusive, perdão, mas eu pulei esse tópico, mas eu fui um cara que, durante a minha infância e adolescência, eu sofri muito bullying escolar. Como Muito bullying. assim? Muito bullying. É porque hoje é um pouco diferente, mas quando eu tinha 14 anos eu pesei 114 quilos. Então eu tinha ali uma pré-diabetes e eu vim de uma família super saudável. Meu pai já foi dono de academia, então era uma coisa que sempre havia uma comparação muito grande e que colocavam muito a minha aparência em jogo. O que Sim. hoje, quando eu falo para qualquer outra pessoa, eles não entendem. Graças a Deus, o tempo me fez muito bem. Sou muito grato ao tempo, mas eu sou muito grato ao pequeno Desnou também. Porque se ele não tivesse passado por aquilo, infelizmente, que eu não queria, mas hoje eu não seria o cara forte que eu sou, sabe? Esse homem íntegro, que sabe do que fala e que sabe o que quer. Eu acho que, assim, infelizmente, eu tive que passar por aquilo para entender o que eu queria hoje. E hoje eu tenho muito orgulho de quem eu sou por causa do meu passado. Uma vez um amigo virou para mim e falou bem assim: você tem que esquecer o seu passado. Eu acho que você tem que literalmente virar a página. Tudo bem, ficar falando do passado o tempo inteiro não é legal para Sim. ninguém. É. Mas esquecer jamais, porque doeu. Então, nesse período, Cíntia, eu sofri muito sobre bullying e aparência, imagem, aversão à sua própria imagem, e acabou que eu fui revertendo isso. Então, eu fazia vídeos de comédias, mas revertendo a situação. Eu levava Sim. sempre para o lado positivo. E acabou que as escolas percebiam isso, e inclusive a escola que eu estudei, olha isso, meu povo, presta atenção. Inclusive a escola que eu estudei lá no interior, que foi uma das que eu mais passei por situações como aquela, anos depois, eu estava sendo palestrante lá. Já E não pensou? foram aquelas pessoas que estavam sendo agressores naquele momento, fui eu. Então, assim, se você passa por qualquer situação dessa, a quem estiver assistindo a live, se tem pessoas mais novas ou não, não fique calado. Boa noite, meu amor. Naquela época, era errado, era feio você pedir ajuda. Porque parecia que você era um fracote, era um fraco. Hoje não. Saúde mental tem que ser falada, tem que ser trabalhada. Tanto Isso. que nas minhas músicas, inclusive eu te convido a ouvir, Cíntia, se chama Jurei. Eu canto Jurei e prometi que Já ouvi agora eu tudo, vou meu filho. Já cuidar ouvi de tudo. mim. Vou amar para que eu sinta o amor. Então a gente fala muito sobre amor, para eu me colocar em primeiro lugar. Porque tem que ser assim. É. E nesse período, Cíntia, eu fui vivendo muita coisa. Porque eu fui para Palmas, aí eu entendi como eu trabalhava lá. Fiz muita coisa que assim, de trabalho, de, por exemplo, coisas básicas, de mexer em celular, coisa de menino. Aprendi lá que não se deve fazer isso durante um trabalho. Sobre fazer contato, sobre fazer amizade, até o momento em que eu fui palestrante, como eu te falei, em escolas Sim. particulares e públicas sobre essa temática, e depois eu fiz um stand-up. Stand-up é aquele show de humor, Sei. sabe? Eu Sei. dei um stand-up. E lá, eu não ensaiei nada, Cíntia. A Cíntia e os desonzeiros que estão aqui assistindo, eu não ensaiei nada. Eu fui o caminho do ônibus inteiro, de Paraíso até Palmas, só pensando assim, por que eu estou fazendo isso? E todos os meus outros amigos, youtubers de Palmas da época, estavam lá ensaiando, tirando foto e treinando. E aí eu fiz o stand-up só com o que me veio na hora. Tem muita questão do chamado, né? Que nem a composição. Eu acho que é um momento onde o universo alinha com a pessoa, com o compositor e solta tudo aquilo. Porque música é cura. E fazer a pessoa rir também é. Não é à toa que diversos músicos estão em hospitais. Não é à toa que diversos palhaços estão também em hospitais. Porque, gente, a arte cura. Isso é um fato. E aí, Ah, na que hora, bom. me saiu tudo. E eu fui falando, e o pessoal rindo. No final, todo mundo aplaudiu, foi muito massa. Porém, eu senti naquele momento uma coisa que eu nunca tinha sentido, que era que eu tinha a obrigação de fazer o outro sorrir. E a mim, lá dentro, eu estava devastado. Eu não estava bem da minha saúde mental, eu não estava falando sobre o que eu estava sentindo com os outros, e ali eu estava sendo um ator, basicamente. Então eu não Sim. achei isso certo, até mesmo com quem estava me assistindo. Sabe o que eu fiz, meu povo? Cheguei, abri o meu canal do YouTube naquela época e excluí todos os meus vídeos. Todos. E Sim. tinha vídeos que, assim, eu passei 18 horas editando. Então era algo, um pequeno barulho da rua, me perdoe, meu pessoal. Continua. Então, assim, às vezes eu passava 15, 18 horas editando um vídeo, mas eu não pensei, eu falei, é isso. Eu vou apagar esse vídeo, porque se não está fazendo mais assim, bem para mim, acabou, parou aqui. E foi um período muito difícil, porque foi nesse período que eu cheguei a falar, a conversar com os meus pais, falando, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ir atrás de um profissional, até porque meu povo não inventa, não tem dessa de que, eu estou com depressão, eu vou melhorar daqui para ali, daqui. Não é assim.
procure um profissional. Procure pessoas que saibam cuidar de você como você tem que ser cuidado. Tá bom? Abraço, minha tia amada. Então é o seguinte, exclui tudo, virei e falei agora voltando àquele ponto. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu estou insistindo no errado e não é isso que eu quero. Virei para minha família e falei, o que vocês acham de Brasília? Aí você me pergunta, Cíntia, por que Brasília? Só me surgiu Brasília. E aí foi onde tudo aconteceu. Fui para Brasília, me formei, sou graduado em Publicidade e Propaganda e comecei minha carreira lá. Comecei fazendo música em Brasília. Então sou muito grato. Brasília vai ser sempre a minha... Nós estamos aqui, você falando de saúde mental, e nós estamos aqui com um psicanalista aqui. Coisas de ao vivo, né? E muita gente aqui falando muito bem do Dizon, são muitas mensagens, né, carinhosas aqui. Tem pessoas aqui da Espanha aqui também conosco, a Rose, né? A Rose da Espanha. Tá aqui meu pai, Iratã. Muita gente aqui conosco, Andrade, artista. E o psicanalista Marcos Souza, você falando de saúde mental, nós temos um psicanalista aqui na área, que é de Brasília, inclusive. É o barulho, gente, que está fazendo lá. E ele fechou um pouquinho para poder passar. Enquanto isso, eu vou conversando com você, Rose. Obrigada, fiquei esperando até agora. Aqui são 1h da madrugada. Muito obrigada, Rose, pela sua audiência. Temos gente da Espanha aqui, que Não, está você uma não está hora da manhã entendendo. lá, 1h da manhã lá, e Cíntia, ela está aqui. tem de zonzeiro em tudo quanto é lado do É, mundo. E eu amo demais. é Tem de de som Portugal para o também. mundo, né? Para o Tem. mundo. Tá Gente, aqui, ó. A desculpa. Vera tá falando da música Cartinha. Minha irmã já entrou aqui. Karina entrou aqui. Tá Minha vendo? irmã. Gente, me perdoem, porque do nada a carreta furacão passou aqui na rua que eu estou. Então, assim, mil perdões. Mas só terminando o assunto, gente, para a gente seguir a nossa linha. Então, foi isso. Eu não estava contente com o que eu estava fazendo, não estava feliz, tanto comigo pessoalmente, tanto com a minha saúde mental. Então, eu tirei um tempo, excluí o meu canal do YouTube daquela época, mesmo tendo uma história ali, mesmo tendo, por exemplo, isso também acho que nenhum desonzeiro sabe, mas eu fui o primeiro, assim, o mais jovem paraisense da minha cidade natal a receber uma placa de honra ao mérito de acordar o que eu estava fazendo nas mídias sociais. Então, por exemplo, tudo relacionado a Instagram, Facebook, naquela época o Facebook era demais. Eu recebi com 20 anos de idade. Então, eu fiz muita coisa ainda quando muito jovem. Então, eu falei, cara, eu tenho muito orgulho desse período, eu tenho que contar essa história para vocês. Então, a gente pode parar aqui para você continuar. Eu chegando em Brasília. Eu fui para Brasília, gente. Então, você chegou em Brasília. Chegando em Brasília, foi quando você deu início à sua carreira? Porque, assim, você não tinha ainda dado início, né, à sua carreira musical. Foi em Brasília que você começou. Isso, em Brasília. Ah, Brasília, gente, foi o seguinte. Eu fui para fazer faculdade. Eu já tinha ali 20 e pouquinhos anos. O cara tem que estudar. Se hoje está difícil arrumar um serviço, até para quem é doutorado, quem dirá para quem não tem um diploma? O Brasil não é para amadores. e Vocês aí, sabem que o Brasil... não. E aí, quando é que você começa na música? Ó, eu, sendo muito sincero aqui com vocês, vou contar um segredo. Não contem para os meus pais, tá bom? Eu espero que só fique aqui entre a gente, tá bom, Lulu? Eu sempre quis ir para a cidade grande para fazer música, não era para estudar. Só que como eu precisava estudar, eu Hum, liguei uma coisa a outra. E aí eu falei, olha, eu posso estudar e posso fazer música. Só que aí você pensa, Cíntia, hum, você aqui, Aracaju, Tocantins, nós sim. temos muito fogo, muito calor. Então, assim, a gente está aqui, a gente faz amizade daqui para ali, a gente É. já quer saber sobre a família de um, família de outro. Brasília é completamente o oposto do que nós somos, Norte e Nordeste. Então, assim, eu cheguei lá já com 20 e poucos aninhos, 23 para 24, e eu fui fazer o primeiro período da faculdade com pessoas com 17. E aí, para mim, foi um choque, tanto cultural, quanto de amadurecimento, de maturidade, muito grande. E eu não entendia muita coisa. Eu, literalmente, meu povo, falando aqui para vocês, eu estudava na Asa Sul, em Brasília, que assim, é lá num extremo. E aí eu morava, digamos que em Taguatinga.
Eu não tive um amigo, uma pessoa que virou para mim e falou assim, ó, você vai pegar o metrô e você desce na estação tal e você pega ali. Não, eu ia na cara e na coragem. Resultado. Fui Hum. assaltado, com alguns meses morando lá, a mão Ai, meu armada, foi um Deus. horror, foi um pavor. E às vezes eu passava até 4 horas para chegar em casa, mas tudo isso que eu novamente falo. Eu acho que a gente tem que viver para aprender alguma coisa. Então isso Verdade. mesmo. Para Foram contar 6 histórias. anos. Nossa, Cíntia, foram 6 anos morando em Brasília. E de lá você pode acreditar que eu vivi, eu passei assim, de um tudo. Conheci pessoas que eu amo, pessoas que eu não amo. E literalmente eu acho que foi muito necessário, porque se não fosse Brasília eu não teria me tornado Dizon. Hum. Olha aqui, o psicanalista Marco Souza é de Brasília e está dizendo: Olá, Dizon. O que dizer da frase mente insano e cor orelha sana? Mente sã, corpo sã. Já sou seu fã, meu querido, diretamente de Brasília. Psicanalista. Eu acho que uma coisa liga muito à outra, meu amigo Marcos, porque o corpo e a mente eles estão ligados. Então, literalmente, se você não está de bem com um, o outro também vai ficar de mal, né? Então, acredito que sim, quando você cuida de si, não só fisicamente, eu não sou o cara da academia que toma whey, que quer bombar e mostrar o tanquinho, acho que nitidamente vocês sabem que eu não sou essa pessoa. Mas o se cuidar, eu acho que quando você se cuida, quando você se ama, corpo e mente estão interligados. Então, acho que é extremamente importante. Nas minhas músicas, eu falo muito de amor. Eu sei que tem muitos caras que começaram até mesmo depois de mim e que cantam sobre palavreados mais 18, ou que falam com entonações, ou que falam sobre assuntos mais calientes. E eu não julgo, tá tudo certo. Cada um faz o que bem entende, mas eu Isso. prefiro cantar de amor. E eu falo muito sobre essa questão porque eu passei por ela. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei lá atrás, de bullying, de aversão à imagem, de tudo, eu não jamais estaria falando sobre isso aqui. A gente só está conversando por causa disso. Então acho que é por esse caminho, meu amigo. É. Você canta o que sente e sente o que canta, Dizon? Você Não. canta o que sente e sente o que canta? Não. Pior que não, você acredita? Várias pessoas chegaram pra mim e falaram assim, Diju, porque o cara, você tava sofrendo. Diga Adeus é minha maior música, assim, até hoje. Foi meu primeiro clipe a bater 1 milhão de visualizações, foi um negócio que Nossa. mudou tudo. Hum. Foi um absurdo, absurdo. Depois eu posso contar a história dela. E pra Vou querer mim saber. foi uma virada de chave muito grande, porque eu não cantava forró e piseiro. Eu tenho um registro de voz muito grave, muito lá embaixo. Então, sempre me associaram a cantar um One Love, One Rock, alguma coisa mais reggae, pop rock, rock. Hum. É o Dizon do rock. E aí eu falei assim, então vou fazer o que estão falando que eu acho que é melhor. E eu consumi muito pop rock enquanto crescia. Eu peguei aquela virada ali. Você lembra, Cíntia, dos CDs da Malhação Internacional? A Lembro. Malhação Internacional. Que aí vinha Google Dolls, que aí vinha Nickelback, que aí vinha Bon Hum. Jovi. Eu escutava aquilo lá com as minhas primas, absurdamente. Então eu amo isso. Só que não ia bem, nada virava. Hoje eu entendo que o mercado de rock no Brasil é muito difícil. É, o rock é bem Fazer complicado. fazer rock hoje é muito complicado. Tanto É, que por isso que eu admiro tanto as bandas de Brasília, que Brasília é conhecida, né? Porque pelo amor de Deus, muito. Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos, Cássia Isso. Eller começou em Brasília. E agora, Absurdo. recente, semana passada, teve o Capital Motoic lá, Foi, o foi. maior evento da América, né? Da América. Estive lá, semana passada, estava lá. Então, assim, eu admiro muito quem ainda É, faz, porque muito. você percebe que essa pessoa de fato não tá ali só pela fama ou pelo play, pelo stream. Cara, ela tá ali para poder fazer o que ela ama. E isso é muito admirável. E não que eu não faça. Porque eu acredito que ser um artista independente nada mais é do que você amar mais do que tudo o seu trabalho. Porque você não recebe por isso. Então, Não, literalmente, não. não, Literalmente não. sei E disso. aí, eu comecei a fazer música e comecei a escrever. Agora você me pergunta, assim, aonde que você aprendeu a escrever música? Eu acho que tudo nessa vida é dom. É, Tudo é dom, sabe? Não adianta eu do nada virar e me forçar a ser um entrevistador como você, sendo que você tem o dom e já eu tenho o da música. É muito diferente, a pessoa nasce, tudo bem. Para canto eu acho aperfeiçoa, diferente. Aperfeiçoa, justamente. Para mas já canto eu nasce acho com super talento. isso. Nossa, É, um super. dom.
Gente, pra mim, por exemplo, tem inúmeros cantores que você pega vídeo muito pequenininho, muito antigo, a Rihanna. Pra mim, a Rihanna tem uma voz incomparável. Tem um vídeo Incrível. dela cantando Mariah Carey. Eu não sei se é Hero ou é alguma outra música. E tá péssimo, mas ela tinha o quê? 15 anos. Então ela é a prova de que, assim, se a pessoa não nasce com dom, ela aprende. E hoje a Rihanna, pra mim, é uma das melhores cantoras que tem neste mundo. Então, literalmente, sobre esse lado, eu acho que sim, você pode aprender. Mas escrever música é muito específico, porque você coloca um sentimento ali, Cíntia, que eu nem sei explicar o que é aquilo. Eu nem sei falar como que acontece. Uma vez Caetano Veloso falou que literalmente quando ele está escrevendo música é como se os astros, as órbitas, tudo se alinhasse naquele único momento e ali ele conseguisse escrever o que poderia salvar uma pessoa, o que É, poderia trazer um relacionamento de volta. Então é muito doido isso. é isso mesmo. Eu entrevistei o cantor Kiko Zambianchi e eu perguntei isso para ele porque assim a música dele é uma das mais regravadas, né? Uhum. Que é Mas Só Chove, Chove, né? E eu disse, Kiko, você fez essa música por né, por alguma razão? Ele fez, não, simplesmente veio e foi e acabou. Se hoje é uma música que é muito regravada. Ela tem mais de 52 versões. Não, muito, muito. Né? E é muito doido, porque quando eu tava lançando as músicas, assim, gente, assim, pra quem tá aqui na live, a primeira música que eu lancei foi Aquele que se Apaixonou. É uma pegada muito, muito, muito ali, malhação. É muito trilha de disco sonora, assim, de, sabe, seriado, adolescente, Charlie Canta um Brown pedacinho aí Jr. para o pessoal ver. Eu acho que É todo mundo já aquela, conhece, porque eu aquele que se... mesmo Ó, é já aquela até assim... decorei. Aquele que se apaixonou e jurou pegar sua mão por onde você for. E eu tô longe de você, amor, só de pensar que teu perfume em mim não durou. Essa é Aquele que se apaixonou, foi minha primeira música. E eu fiz E uma essa voz pegada. é de quem? Essa voz é de quem? Vem Jesus de quem? Cristo, meu Senhor, Deus e abençoado, desceu e Seu falou bem pai assim: não tem esse canta, meu vozeirão, filho, não? É um canta! vozeirão, é vozeirão. Ai, Seu pai não muito vem do seu obrigado. pai, nem de sua mãe, nem da família, não? Não, o meu pai, ele tem uma voz muito bonita, mas eu Graças. confesso que a minha é uma mistura muito doida, que eu nem sei o que aconteceu, porque minha voz não engrossou na idade certa. Eu, até os meus 21 anos, eu ligava para pedir pizza, pô, eu quero uma pizza e tal, e o cara me chamava de, oi, senhora. Menino, mas um vozeirão assim, bem. Não é feminino. Não, e aí foi muito Tem doido, mas timbre feminino. é por isso que eu falo, assim, as coisas acontecem quando tem que acontecer, porque foi isso, aí eu lancei Aquele que se apaixonou, e aí na Muito época eu lembro que no bacana. máximo ali rendeu umas 4.000 visualizações. A gente não pode ser hipócrita de falar. Eu entendo que cada visualização tem o seu valor, mas no mundo onde, se você posta qualquer besteira, dá milhões de visualizações, É, você espera que o seu trabalho tão suado sim. tenha também. Só que não é assim que funciona. Hoje a gente vive numa socialidade, numa sociedade que eu acho que assim tá muito fora da curva, mas quem sou eu para falar qualquer coisa? E aí eu só sei que eu lancei essa primeira, deu 4.000 visualizações, eu chorei, eu falei, meu Deus do céu, consegui lançar. Daí, quando foi para eu lançar a segunda, eu já estava em Brasília, eu estava trabalhando num telemarketing. Meu povo, os desonzeiros, quem aqui que está nessa live já trabalhou com telemarketing? Quem já me falem aqui? Porque nós somos vencedores. Meu povo, quem trabalha com rede de telefonia ou então com telemarketing, qualquer coisa que tenha que falar com pessoas o tempo inteiro, nós escutamos de tudo. Gente, eu levava cada xingão, cada xingamento, sem a pessoa sequer saber da minha vida, o que eu estava passando, e a gente tem que lidar aqui, ó. Eu estou tudo tranquilo, minha senhora, o que passou com você? E aí, através desse emprego, que eu consegui lançar minha segunda música, que se chama Que Mal Fiz. Que Mal Fiz foi um rock, esse é um rockzão. E aí é um fato muito curioso, que vocês também não devem saber, mas foi o meu primeiro clipe que eu paguei R$ 3.000 nesse Tem clipe. que investir, né? Tem que investir. Só que assim, eu juro pra vocês, eu tô falando aqui pra Cíntia e pra vocês. Essa história eu vou falar até o meu último dia de vida. Por quê? Eu trabalhava num serviço, num emprego, que me pagava R$ 1.500. E aí eu Hum, falei, eu preciso muito fazer com que a minha música chegue na casa dessas pessoas e que ela aconteça. Eu quero lançar minha segunda música. Fui atrás dos melhores produtores, consegui gravar com um amigo fazendo a guitarra,
tudo muito ali assim, conseguindo pagar, com dinheiro suado. Acabou que eu falei, eu preciso de um clipe. Por quê? No clipe de Aquele que se apaixonou, Sim. eu peguei a câmera, presta atenção, gente. Eu peguei a câmera da faculdade emprestado, falando que eu ia gravar um vídeo pro TCC. Ah, você avisou, né? E aí eu falei assim, é um vídeo pra faculdade, galera, eu vou fazer um vídeo pra faculdade. Era nada, era meu clipe. E aí eu fui, peguei lá a câmera e o tempo inteiro eu ficava ali. E ó, pra vocês entenderem, o cantor ele tá ali aparecendo bonitão, mas ele tem que ser um ator também, porque você imagina a quantidade de pessoas atrás da câmera olhando pra você bem assim, e você tendo que cantar, dançar, olhar pra câmera, sentir a música, é um negócio que É ator. É um trabalho de ator também. eu acho que sim. E aí eu literalmente estava nessa de, cara, eu me preocupei tanto com o primeiro clipe que agora eu quero contratar alguém que de fato faça acontecer, sabe? Que eu Melhor, possa só confiar. E aí foi melhor. isso. Eu cheguei numa galera que já fazia alguns trabalhos em Brasília e eu falei, quanto que vocês me cobram para poder gravar um clipe da minha música? Eles falaram R$ 3.000. Eu falei, então tudo bem. Resultado, nunca mais, não que vocês tenham duvidado, mas nunca duvidem do amor que eu tenho por o que eu faço pela minha música. Por quê? Digamos, Cíntia, que eu recebia R$ 1.500 no dia 4. 4 assim, no dia 4, meio-dia e 10. Meio-dia e 15, eu já tinha depositado o meu salário inteiro para eles. Inteiro. Imagina. Inteiro, inteiro. Mas A ficou minha feliz, né, com o sorte, resultado. a minha sorte foi porque os meus pais me seguraram muito, me ajudaram muito nesse momento. Porque por 2 meses, de novembro e dezembro de 2021, todo o salário de um mês ralado, trabalhado, que eu suava muito para poder conseguir, eu paguei. Eu nem via esse dinheiro. Eu recebia, digamos que, sei lá, meio-dia e 40, meio-dia e 50, já não Já estava mais na estava minha mais. conta porque eu paguei esse clipe. Resultado, foi chegando perto da gravação, eu peguei catapora, com Ah, 25 anos. ai, meu Deus do céu. E aí foi uma coisa de doido, porque quando você pega adulto, minha filha, vai até no dedão do pé a catapora, aquele diacho. É. E aí teve que aguardar. E aí eu passei maquiagem na cara. Não tinha Oi? dessa de aguardar, não. Primeiro clipe que eu passei uma maquiagem na cara, gente. Ah, E joguei maquiagem, passei maquiagem, fiz o que tinha que ser feito. E fui debaixo de chuva e gravei. Não sei que mal fiz, e chama de amor. Te dou carinho, meu beija-flor. Esse é o meu rockzão. É a segunda. Aí daí em diante, nada virava. Nada virava, Cíntia, nada virava chave. Até que eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. E aí aconteceu, na minha despedida, que eu falei, vai ser minha última música. Diga adeus. Que aí foi quando mudou tudo. pronto, virou a chave. Mas assim, você não tem só esse vozeirão, né? Você tem esse vozeirão. Vamos agora falar do Dizon, do estilo Dizon. Você faz todo um diferencial aí, de flores na mão, né? Você se apresenta não só com a voz, você tem todo um estilo diferenciado, né? Você canta, você encanta, você sabe onde você quer chegar. Você sabe, né? Fala um pouquinho dessa produção, Dizon. As flores, o estilo meio, né? Ah, Cheguei chegando. inclusive, Fala do teu estilo. ah, inclusive, ótimo que você falou sobre isso. Meu povo, desonzeiros que estão aqui assistindo, eu não sou cigano. Eu respeito muito a cultura. Acho lindo, mas com muita frequência falam: você é cigano, ou meu cigano, E você meu falando filho. agora assim, né? A gente já começa a ver Não, realmente aquela roupa super. toda preta, com o buquê de flores na mão. Cíntia, não tem um post que eu faça que não tenha uma pessoa falando sobre isso. E é Hum, muito doido, porque eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Primeiro que a camisa mais aberta, mostrando um pouco do peito. Eu sim, sempre usei, porque eu venho de uma terra muito quente. Então aqui, quanto menos roupa, mais o pano for fininho, melhor. Porque é muito quente, literalmente é sim. muito quente. Então, para mim, ficar com a camisa mais aberta é normal, não é porque eu quero seduzir, não. Outra questão, o pelo. Sou um cara um pouquinho peludo. Eu hoje olho muito isso como uma questão cara, eu venci essa imagem. Lembra quando eu te falei que o pessoal me zoava muito pela questão da minha imagem, quanto à minha Sim, cara, minha aparência e tudo? sim. Cíntia, eu tirava na cera os pelos do meu peito. E isso é uma coisa que eu não recomendo Que para ninguém. sofrimento, né?
Era um Sofrimento. sofrimento muito É. grande, porque eu olhava para os lados, os cabas, tava tudo lisinho, não tinha uma barba, não tinha nada. E eu ali, entendeu? É como dizem às vezes, é o sobrinho do Tony Ramos. Eu ficava nessa de assim, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque eu não sou aquela pessoa. Então hoje, eu acho lindo, eu acho um charme, até porque foge do convencional, né? É muito difícil Sim, você é seu olhar um estilo, né? cantor. Você criou o seu estilo. Total. E aí E é muito agrada. doido. Então, E é muito doido, porque não foi pensando, Cíntia. Se eu virar para você e falar, um dia eu sentei e falei, eu vou ser esta persona, o Dizum é isso e aquilo. Nunca rolou isso. Foi acontecendo. Com a virada de Diga Adeus, que foi o meu primeiro forró, o meu primeiro piseiro, foi meio que se criando uma imagem minha. E eu entendi, como por exemplo, as pessoas falavam assim, as pessoas não. Vamos conversar uma coisa. 98% do meu Instagram é composto pela mulherada desse Brasil. é isso que eu Então, ia assim, é falar. muita mulher, é E, muita. e como é que você lida, né, com as fãs assanhadas e os fãs assanhados, né? Elas são maravilhosas, elas sabem que Ah, Karina, não são Karina não. assanhadas. Não, elas são maravilhosas, eu amo todas. E elas sabem que Karina não é uma pessoa. Karina. Karina são todas elas. Então eu quero entregar a cartinha para todas elas. Eu canto de amor para todas elas. Elas sabem disso. E aí eu só sei que quando foi acontecendo tudo isso, eu comecei a observar muito o meu público. Que eu acho Sim, que é o básico de qualquer artista. sim, Nenhum artista chega a lugar nenhum se não for pelo fã. Eu sim. respondo, Cíntia, todos os comentários. Eu me esforço ao máximo para É porque são responder muitos, né? todos os comentários, porque de fato são muitos, eu sou muito grato por isso. Tanto que elas falam assim, cara, é muito difícil você achar um artista que responda, e eu até entendo. Quando você começa a sair em turnê, quando você começa a fazer show, você não tem tempo para responder comentários. Mas enquanto eu não estou fazendo isso, é minha. Eu sinto que é a minha obrigação. Porque imagina, eu te mando uma carta, assim, eu te mando ali, eu tô esperando a sua resposta ansiosamente, e você não fala nada. Eu vou ficar chateado, porque eu falei, cara, eu tirei um pouquinho do meu tempo para falar ali que eu admiro muito o trabalho dela, ou então que eu gosto dela, mesmo assim de graça. Então, nos comentários, eu juro, eu tento ali ao máximo responder todos. Às vezes passa um despercebido, porque eu não sou nenhuma máquina, mas assim, eu tento ao máximo e eu fico muito grato quando isso é visto. E aí, vendo isso, eu percebi que elas amam quando eu visto vermelho. Então, falei, olha, vou fazer algo mais relacionado ao vermelho. Dito e feito. Lancei de Gadeus, 2 meses depois lancei Amor da Tua Vida, que é uma música onde eu estou de vermelho, no cenário vermelho, e aí pensando Escondido. nelas. E aí é isso. Então, assim, eu estou sempre de olho nelas, não foi nada planejado, foi só acontecendo. E assim, você falou que você é um artista independente. Você falou isso para Sou, mim, você chegou a comentar. Mas sou. qual é o teu maior desafio hoje por ser um artista independente? Porque não é fácil, não, né? Se manter na mídia aí. Eu vejo lá que o seu. Há um mês atrás, mais ou menos, eu vi o seu Spotify. Eu trabalho com música também. E eu fui lá, dei uma olhadinha no Spotify. Esse cara tá crescendo, ele é promissor. Aí quando foi uns tempo depois, eu vi de novo, cresceu. Aí eu já falei lá pro pessoal da empresa de que esse rapaz tá crescendo. E aí não é fácil ser independente. Você trabalha e você faz tudo sozinho. Como é o teu trabalho sozinho? É dificílimo, Cíntia. Você trabalha com isso, você sabe como é que é. É É. dificílimo, é dificílimo, é dificílimo. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que até fala, né? Esses dias eu li um comentário que eu amei. A menina falou assim: gente, bora agradecer esse Divo. Eu amo quando me chamam de Divo. Que aí o Ah, Divo tá respondendo todas nós, porque já já ele fica famoso. Mas agora, sendo muito sincero, de coração, sendo muito sincero com vocês e com todos que estão aqui. Hoje, o meu maior empecilho é não ter um escritório, é não ter alguém que de fato tome as rédeas do negócio. Por quê? Eu recebo, Cíntia, mensagens de todo canto do Brasil, falando assim, inclusive São Paulo, por incrível que pareça, não é o Nordeste. São Paulo é o local que mais me consome no Brasil. Tem muito nordestino morando em São Paulo. a gente sabe disso. E aí muita gente vem de São Paulo. Então, o que me impede? Eu, desde o início, eu fiz o caminho oposto. Eu não fui um cantor de bar.
eu não fui um cantor de baile, eu não fui um cantor da noite. Então isso acabou me deixando na situação que eu estou hoje, acredito. Por quê? Eu foquei no profissionalismo da marca. Eu falei, ok, eu sou o Dizon, eu vou ter todas as minhas músicas registradas, eu vou ter todas as minhas músicas em todas as plataformas, tanto que para qualquer pessoa que eu falo assim, não, eu sou cantor, coloca aí. Eu fui numa pizzaria esses dias, aí tava tocando o Wesley Safadão, eu falei, tira o Safadão. O Safadão Rosa não tá comendo a pizza de vocês. Vamos colocar o Dizon. E aí a primeira pergunta é, mas você tem música no Spotify? Então, assim, eu sempre tive cuidado com a marca, que geralmente os artistas têm depois. E aí tudo foi acontecendo, porque de fato hoje nós temos, graças a Deus, números muito bons. E eu tenho amigos que chegam em mim e falam assim, cara, eu não estou entendendo porque que você não faz shows. Mas eu não faço show unicamente por causa disso. Porque não é eu chegar em qualquer lugar, subir em cima de uma caixa de cerveja e começar a cantar jurei, prometi que agora... Não é. Literalmente não é. Então a gente precisa de ter pessoas e de ter uma equipe que saiba como vender o Dizon. Meu povo, para os Dizonzeiros, a Cíntia já sabe, mas para você ser um artista, você tem que ter muito dinheiro envolvido. muito Mas investimento. muito investimento. E isso é investimento de tempo e principalmente financeiro, porque Tempo. eu recebo direto lá pessoas falando assim, por que você não foi no programa do Luciano Huck? Como se eu fosse, bem ali, Um chegar no tempinho, Luciano Huck. tempinho. Exato. Como se eu fosse É um chegar no Luciano tempinho. Huck e falar assim, alô, Huck, eu vou bem rapidinho cantar minha música. Seria um sonho. Mas existe Tudo uma é pago. hierarquia, meu povo, que, ó, Tudo é tudo, pago. tudo é pago. Mas Então, o assim, Dizon vai chegar lá. amém. Então, assim, hoje o que eu sinto, já respondendo a sua pergunta sobre ser um artista independente, a procura existe uma procura, existem pessoas que consomem, o que isso é o que mais me deixa feliz, porque Sim. graças a Deus eu consigo hoje sobreviver da música, não de uma forma esbanjadora, Ainda. até Ainda. porque, amém. Até porque eu nunca fui o cara de, minha primeira preocupação quando eu tiver dinheiro é comprar o carro do momento. Nunca fui e nunca vou ser porque eu tenho uma base. E eu não estou acontecendo, e minhas músicas não estão acontecendo comigo sendo um moleque, comigo sendo um menino. Eu já sou um homem, sabe? E é como eu te falei, eu resumi muito aqui a minha vida, sabe, Cíntia? Então eu não tenho essa questão do ego, esses dias eu estava no mercado e uma menina veio tirar foto comigo. Eu falei assim, mas você me conhece mesmo, mas você sabe quem eu sou, porque eu sou muito pé no chão quanto a tudo, e ainda mais pela questão de que eu acho que eu nunca consegui mensurar. Diga Deus, está com 1.300.000 visualizações, está chegando a 500.000 de plays no Spotify, e meu povo, isso é orgânico. Vocês Isso têm noção do quão grande isso é? Porque hoje, cada vez mais, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Brasil ele tem muito a questão de compra de plays em Spotify, em tem. diversas outras questões de Mas robô. é uma questão que, por exemplo, a gente sabe que tem muitos robôs fazendo isso, mas assim, derruba. Uhum. Derruba. Você não, você é orgânico. Orgânicos Isso da é aço. muito bom, porque derruba. Se for robô, derruba. E não volta mais. Eu, eu não sei se você ficou sabendo, mas inclusive saiu uma matéria. Inúmeros artistas grandes, né? Caíram números Sim, absurdos sim. porque era isso. E nós não. Agora eu estou muito feliz, inclusive, Cíntia. A gente lançou aquele que se apaixonou, Piseiro. Tem um mesinho e nós estamos chegando à marca de 10.000 plays. E eu sei que para muita gente isso pode ser comparado a outros artistas muito pouco. Mas para É mim, que não muito. colocou assim grana nas plataformas e que está só com divulgação de vídeo Sim. com os fãs fazendo de tudo para que aconteça, cara, isso é surreal. Ter 10.000 plays em uma Plays. música, para mim é No demais. Spotify não é fácil, não. Não Não é. é, não é. Você diz assim, o cara tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, mas o Spotify, para o É. cara estar lá, é porque o cara é bom. Exato, E a então fico música é muito boa. grato, fico muito grato, porque realmente ser artista independente, por isso que assim, às vezes é um pouco cansativo de falar. Eu sei que hoje em dia ninguém mais tem paciência muito para ouvir aquela ladainha, só que, cara, é muito verdade. Tudo conosco é mais difícil. Questão de oportunidade, muita gente me pergunta, sabe?
Por que você não está fazendo show? Gente, hoje eu só não faço show porque eu me preocupo muito com vocês a questão da segurança. Porque eu não vou chegar em qualquer lugar e só falar bem assim, vou bem aqui cantar. Hoje as redes sociais ditam tudo. Ditam tudo. Verdade. Se eu chegar em um local que não for um local que vocês imaginam, o que vocês esperam, que não tenha segurança nenhuma, ou que não tenha o que de água a beber, quem se lasca principalmente é a imagem do cantor. Então, gente, Dijon, essa carreira é minha vida. Eu não vou colocar vocês em risco e eu não vou sair de casa a não ser que seja para deixar a melhor impressão para vocês. Uma hora vai acontecer, saibam disso, está escrito. Inúmeras cartomantes, Cíntia, já chegaram até mim e falaram, você vai ser um sucesso. Eu também já recebi esses diagnósticos. Inúmeras já Mas chegaram, assim, calma. beleza, vamos correr atrás. A gente que tem que se movimentar, né? Porque senão. Claro. Olha, Dizon, quais são assim os artistas que te inspiram hoje? E É tão qual. Não, doido. e aí eu vou complementar, peraí. Ah. Quais artistas, porque normalmente é mais de um, né, que nos inspiram. E qual seria o seu feat dos sonhos? Fácil! Fácil? Então bora lá. Sabe só por quê? Porque esses dias me perguntaram e eu fiquei muito pensando sobre isso. E eu acho que nada mais bonito do que o meu primeiro feat. Eu não tenho música com nenhum outro artista, eu só canto como solo. Do que Hum. ser um artista da minha terra. E eu não sei se você sabe, Cíntia, mas os maiores do meu estado é o Henrique e Juliano. Henrique e Juliano. Sim. Eles são literalmente assim, a gente pode estar andando na rua, eles vão estar passando. Eles são muito gente como a gente. Eu tenho um sonho muito grande de que a minha primeira música, sendo como feat, como participação, seja com alguém do norte ou nordeste pela questão da nossa cultura, pela questão de tudo que a gente carrega, né? Então eu queria muito que fosse relacionado a isso. Então, Henrique e Juliano, por ser do mesmo lugar, eu vi os primeiros shows deles e hoje ver que eles são os maiores artistas aqui do nosso estado, e eu acredito que com números do norte também, é muito doido. Então, seria imensamente, assim, de honra cantar com eles. Henrique e Juliano com o Dijon seria um Henrique e negócio absurdo. Juliano, tá dado aí, viu? Um Tá recado. vendo? E a inspiração que você falou, por incrível que pareça, eu vou ficar te devendo um nome, porque eu sempre penso na minha família. Eu acho que mesmo que eu não venha de uma família de músicos e de artistas profissionais, meu pai, para mim, ele é o maior artista que eu já conheci na minha vida. Ele é web designer e ali, quando teve a criação do estado do Tocantins, ele já trabalhava no governo de Palmas do Tocantins e já Hum. fazendo caricaturas a lápis, numa época que computador era dificílimo. Então, para mim, hoje ele é o maior artista em vida que eu conheço. Só que musicalmente, eles me mostraram tanto, Cíntia, eles me mostraram tudo que se hoje eu sei o que eu sei é pela minha família, sabe? Então eles são minhas maiores referências. Mas eu queria cantar mesmo, hoje era com ele e Juliano. Eu acho que a gente ia parar, viu? Imagina três bonitão daqueles juntos, Já gente! pensou? Vamos pra frente que a coisa não, né? Tá acontecendo. Olha, eu quero falar o seguinte, eu não tô conseguindo ver mais as mensagens de ninguém que Parou, entrou. né? Parou, Parou. tá? Porque as pessoas podem estar comentando, podem estar fazendo perguntas, mas eu não consigo ver ninguém mais, nem Pra mim entrando também. e nem comentando. Então, assim, se eu não estou falando, não é porque eu não quero, não. É porque não está mais aparecendo para mim. Aqui parou, e Pra mim Jamile parou. Santos parou também? Parou. Jamile Santos, então, quem quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, manda aqui no inbox, que eu faço a pergunta para o Dison. Tá bom, gente? Parou, que estranho, parou total. Mas deixa eu comentar uma novidade com vocês. Então, Algum tempo atrás, eu comentei sobre o que vocês acham que nós devíamos, no caso os disonzeiros, nós todos, fazermos para chamar a atenção de, sei lá, algum escritório, alguma coisa. sim. Estaremos fazendo isso muito. Eu vou postar vídeos e vou postar cada vez mais conteúdos para que vocês falem aonde nós devemos ir. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, meus disonzeiros. Eu estou com vocês. A gente tem criado essa relação muito bonita e eu acho que nós vamos seguir até quando der, até o meu último dia de carreira, porque eu tenho ciência mais do que qualquer outra pessoa que se eu estou indo para onde eu estou indo e para onde quer que eu vá, eu tenho vocês. Então eu sou muito grato, por isso que eu sempre chamo vocês de linda, lindeza,
de amoreco, é porque eu tenho muito respeito, mas eu quero que vocês se sintam também queridas e quistas por mim. Então saibam que eu sou muito grato por tudo isso. Eu já estou trabalhando na música nova e eu vou trazer um gênero que eu nunca trouxe antes e que é do meu norte. Então vocês já podem imaginar, porque o norte assim não tem tantos. Então imagina Qual é o uma ritmo? coisa. Será que eu falo? Será que eu falo, Cíntia? Claro. Será que eu falo? Tecnobrega. Ah, vai arrasar. Vai arrasar. Aqui no Nordeste, aqui especificamente em Aracaju, o forte é o forró e Claro. o arrocha. A Sim, rocha aqui é a terra do arrocha. É aqui. super. E ó, Cíntia, vamos divulgar o Dizum aí, viu? Eu adoro Aracaju, já Se passei uma vez preocupe só. não, que já vamos começar agora com aquela matéria ali, tá? Quero muito, quero muito. Tem Nossa, é mais um coisas sonho. por aí. Conheço muita gente de rádio, vou poder ajudar bastante. Amém. Muito E outra coisa também é que eu queria saber. Essas são as novidades, esse é o próximo lançamento, né? Uhum. Que você está fazendo aí. Agora me Isso. diga o seguinte: a gente está chegando no final da nossa live. Ai, Eu sei que você vai voltar outra vez aqui, com mais volto, novidades aí, porque eu sei que muita volto, coisa vai acontecer. volto. Mas eu quero saber quem é o Dizon. Quem Quem é o é? Dizon? Né? Como você se define? Cara, eu acho que nada, Cíntia, nada mais define o Dizon do que ser um cara muito sonhador. Eu acho que sonho define o Dizon. Eu acho que tudo isso que eu tenho criado até agora, nós temos criado até agora, é um sonho muito doido. Porque eu lembro muito dos meus. Não contei isso na live, mas quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava na quinta série e uma professora de português pediu para eu escrever um livro, que era como se fosse um livro dos sonhos. E nesse livro dos sonhos eu detalho, e eu tenho esse livro guardado, eu vou guardar até o último dia da minha vida, que eu detalho sobre a minha jornada na música. E eu Você pode falo lançar isso, esse livro futuramente, botar uns já capítulos a mais pensou? e E é muito lançar ele. doido. É muito doido porque assim, eu não busco o sucesso só pela fama, sabe? Eu busco a música porque é o que eu sou. O Dizon, ele é música, por isso que eu canto de tudo. Eu não sou literalmente aquele cara que quer o dinheiro para comprar uma mansão ou quer. Não, sabe? Eu sou música, o Dizon ele é música. Então eu lembro que nesse livro eu até coloco datas, né? Isso a gente está falando de 2005, 2006, e muitos anos. E aí eu escrevi aqui no ano de 2015, eu ia me mudar para São Paulo, e aí em São Paulo eu era descoberto por um caça-talentos, e esse caça-talentos me colocava em um show e que de lá tudo mudaria a minha vida. Então, eu manifesto. Hoje a gente sabe o que essa palavra manifestar significa, só que naquela época ninguém falava sobre isso. É. Mas eu manifesto o que eu vivo hoje a vida inteira. Então, por isso que para mim é tão doido hoje eu ser reconhecido como um cantor, sabe? Porque quando eu cantava na igreja, as pessoas não davam a mínima, ou então até riam de mim. Eu passei por um episódio muito vexatório quando eu tinha 14 anos, que eu fiquei com tanta vergonha que eu comecei a gaguejar no Hum? púlpito da igreja católica. E foi muito triste, porque eu vi a escola inteira rindo de mim. É bem Oh, aquela cena de filme, sabe? E isso para mim me fez parar de cantar por muitos e muitos e muitos anos. São coisas que eu sei que futuramente, em nome de Jesus Cristo, um dia eu vou ter um documentário do Netflix. Ou vamos, seja, decora, eu vou ter um documentário do vou Netflix. até anotar aqui, Eu aqui vou no meu ter. caderninho. E eu vou falar isso, porque realmente foi uma cena que me marcou para toda a vida. E que depois dessa igreja que eu mesmo frequento, sempre quando eu volto para a minha cidade, eu estou lá e eu estou lá com toda a força, porque isso não me venceu, sabe? Meu nome de nascença é Vitor, e eu sou Vitor por ser Vitor de vencedor. Então a minha história ela está escrita desde o dia em que eu nasci. Eu não passei por cima de ninguém, eu não vou passar por cima de ninguém, eu não preciso cantar sobre o que está em alta, em moda, para conseguir ter o público que eu tenho hoje. Eu nunca precisei fazer isso. Então eu só vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, que é não desistir e continuar lançando, que uma hora, isso eu tenho certeza que vai rolar, Cíntia. Vitor Dizon.
você está no caminho certo. Amém. Se até agora tem dado certo, tem crescido, é porque o caminho está certo, está correto. Amém. Quero te desejar muito sucesso. Conte comigo, né, no que eu posso fazer por você de divulgação. Né? Eu sei como é esse meio artístico, eu sei, né, eu trabalho no meio também, mas eu quero te dizer que você tem talento e grande, não é pequeno. Então, assim, continue na sua jornada que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém. Quero Vai muito dar te agradecer pela oportunidade. São poucas as pessoas que de fato olham para artistas pequenos. Então, eu sou muito grato pela oportunidade que você deu, você, toda a sua equipe, Kiko, todo mundo que está envolvido. Obrigado por tudo isso. Eu acredito que de fato nada mais é potente, nada mais é forte do que o boca a boca. é, Então, acredito que só da gente estar aqui fazendo a entrevista, alguém que já te segue, alguém que já te conhece, já vai falar que você estava com o Dizon e que não sei quem, mas quem é Dizon. Então, assim, eu sou muito grato por esse networking, pelo que a gente está fazendo, por esse contato. Então, saiba é que eu também estou importante. sempre por aqui e você por aí. E vamos fazer acontecer, que eu não vejo a hora de cantar em Aracaju também, para a gente fazer Vamos. um vídeo ao vivo, cara a cara. Isso, aí é que vai ser legal. Lembrando também aqui a você e a todos que sábado eu vou estar no programa. Esse programa vai estar sendo passado ao vivo em Doinha Prata Web FM, Brasil, África e Portugal, tá? É. Que isso, que luxo! E aí eu vou estar divulgando aqui também, vou mandar aqui o cartaz, que já está pronto, que todo sábado o programa ele passa ao vivo na rádio Doinha Prata Web FM Brasil, África e Portugal. Nós vamos estar por Nossa. lá também, viu? Muitos pais, obrigada, Dizon, pela sua disponibilidade de tempo. Te desejo sorte e sucesso na vida. Obrigada a todos que participaram aqui. Infelizmente, eu não consegui ler o nome das pessoas. Muita participação hoje aqui. Vai estar hoje no feed e hoje mesmo vai estar no YouTube. Kiko, eu não consegui ver a hora que você entrou. Eu sei que você está aí. Kiko Nascimento, meu braço direito, me ajuda pra caramba. Produtor do programa, muito obrigada. É Kiko que sobe todas as lives lá para o canal do YouTube. Então, Dizon, beijo para você, meu querido. Um beijo a todos. Beijo a Muito obrigado todos. por isso, viu? Muito obrigado. Estaremos juntos já já. Tchau, tchau. Obrigado.